Fala, gente! Fala, galerinha que eu amo! Olá, dinossauros, tudo bem? Eu tô descabelado como sempre. Quando vocês sabem, quando é meu dia off, meus vídeos são meio assim, né? Mas tudo bem. Eu queria parabenizar todas as mães pelo dia de hoje, principalmente no Brasil, porque aqui na Inglaterra não é Dia das Mães, mas no Brasil é. E eu queria falar um pouquinho também sobre o meu último plantão. Nesse plantão que eu fiz, foram 4 noites, eu não gosto de trabalhar noite, assim, acaba comigo. Mas eu tive o grande prazer de fazer um parto, né? Que é justamente uma das minhas coisas favoritas. Eu acho que se eu não tivesse faculdade se eu não tivesse feito faculdade de paramedicina, eu teria feito faculdade para ser midwife, né? Midwife é uma carreira linda aqui na Inglaterra, onde os profissionais são especializadas em relação a parto, aquela coisa toda. Então eu teria sido isso. Mas enfim, eu cheguei lá, a mãe já estava com contrações de entre 2 em 2 minutos, ela já estava bem dilatada, então não dava tempo da gente andar com ela para a ambulância. Eu resolvi permanecer no local para fazer o parto ali mesmo. A mãe super nervosa, o pai super nervoso, mas a gente tem que sempre manter a calma, porque ainda mais numa situação dessa, que é inesperado, porque o parto era para ter ocorrido no hospital, porque ela tinha umas complicações, né? Então, infelizmente, não foi o caso, não deu tempo dela chegar no hospital. Então, eu tinha que manter a situação calma, né? É claro que atrás da minha cabeça eu tava assim, cara, eu espero que dê tudo certo, eu espero que a mãe não sangre demais, eu espero que a criança respire logo ao nascer, eu espero que ocorra tudo bem, né? Mas se tiver qualquer complicação, eu vou estar pronta para isso, né? É assim que eu penso. Por mais nervosa e preocupada que eu estiver, eu não passo isso para meus pacientes, porque não vai ajudar e só vai piorar a situação. Então, graças a Deus, o parto ele começou meio complicado, o saco amniótico dela não tinha estourado, né? A bolsa dela não tinha estourado e tava verde, tava cheio de que a gente chama de meconium aqui na Inglaterra, não sei o nome em português, que é quando a criança tá estressada e faz cocô, né? E isso pode ser um pouco tóxico para a criança. Então, na verdade, quando a mãe apresenta com uma água já com cor verde ou cor marrom, já é para a criança já estar nascendo, que a criança já está um pouco estressada. Então, assim, eu já sabia que a situação era um pouquinho mais complicada, sendo que a água dela não tinha estourado e a única coisa que eu conseguia ver ali era o saco amniótico, né, a placenta, saindo, e eu conseguia ver a cor, uma cor bem verdeada mesmo. Eu não estava conseguindo ver a cabeça do neném, tava só aquele saco saindo, né? Então, logo depois meus colegas da ambulância chegaram e eu falei para eles, olha, gente, a gente vai tentar fazer o parto aqui mesmo. E aí eu mudei a paciente de várias posições, porque às vezes na hora do parto, essa posição deitada, que é uma posição muito comum, que a gente vê nos filmes e tal, não é a melhor posição para a mãe ter filho, na verdade, né? Então, eu na mesma hora eu troquei ela de posição, coloquei ela de 4, depois eu coloquei ela de cócoras, e a gente ficava mudando a posição para ajudar na saída do bebê, porque a mãe falou para mim que o bebê não estava na posição normal, né? O bebê estava de costas para a mãe, ou seja, a cabeça do bebê não estava na maneira certa. A cabeça estava para baixo, graças a Deus, mas o bebê estava de costas para a mãe, que a gente fala de costas, que dificulta um pouquinho no parto normal, né? Agora, vocês lembrando que eu estou na sala da casa da mulher, sozinha com essa mãe, com esse pai, primeiro filho deles, né? E a ambulância chegou logo, enfim, nós estamos 3 ali. E aí ela estava tendo várias contrações, mas a criança não estava avançando da maneira que eu gostaria que ocorresse. Mas, graças a Deus, a gente foi mudando ela de posição e eu falei pra ela, eu quero que você ande, porque às vezes andando, a gente ajuda a criança a nascer. Não deu outra, batata. Ela levantou, começou a andar e eu assim embaixo, né, naquela tensão para ver se a criança ia nascer, e a criança começou a nascer, e em 2 contrações saiu inteira na minha mão e já começou a chorar, graças a Deus. A criança já começou a chorar, o sangramento da mãe foi mínimo. A gente já fez ali o check-up da criança, secamos bastante o bebê. É muito importante o bebê ficar muito, muito quentinho nessa hora, porque ele perde a temperatura muito rapidamente. E aí a gente já sequei o bebê, fez todo aquele processo, coloquei o bebê
no colo da mãe. Falei que é muito importante o bebê já ficar perto do seio da mãe, já ter aquele carinho. E o corte do cordão umbilical, ele não precisa ser feito imediatamente. Principalmente se a criança está respirando bem, se a mãe está bem, não tem essa pressa, né? Então a gente não cortou o cordão umbilical, ficamos esperando uns 10, 15 minutos até o cordão ficar bem ralinho, bem branquinho, quase nada. Aí eu deixei o pai que estava lá cortar o cordão, né, da criança. A gente faz todo um procedimento para isso, cortando o cordão. Eu já falei para a mãe iniciar, tentar já dar o peito para a criança, porque a amamentação, assim que a criança nasce, é muito beneficente para a criança, para a mãe e também para a placenta sair também, né? Então, com isso, a criança já começou querendo tentar mamar, e a mãe estava bem, o pai estava bem. Foi uma situação maravilhosa e linda, e é uma das minhas emergências prediletas, né? Quando as coisas dão certo, são ótimas, mas quando dão errado, infelizmente, é bem triste. Mas, graças a Deus, eu estava precisando dessa terapia. Eu estava realmente precisando de ter uma linda criança, assim. Deu ser, sei lá, de presenciar aquela primeira respiração, de presenciar aquele amor incondicional que ocorre entre uma mãe e um filho, né? Eles estavam tão apaixonados, o marido com a mulher, aí eu tirei foto deles, enfim, foi bem bacana. E a gente levou ele para o hospital, obviamente, porque ela tinha umas complicações antes da gravidez, mas graças a Deus com a gente estava tudo bem, a gente levou mais para fazer um check nela. Então, achei legal contar essa história para vocês no Dia das Mães, né? Eu não tenho filhos, eu sempre quis ser mãe, eu sempre fui uma pessoa muito materna, mas até agora não rolou de ter filhos. Mas eu tenho o meu filho canino, que é o Mr. Pickles, que vocês conhecem dos meus vídeos. E eu tenho amor por ele, assim, incrível. Eu sei que ele não é um ser humano, eu sei que eu não pari ele, mas, gente, o amor que eu tenho pelo meu filho canino eu não sei explicar, é muito. Ele tá aqui do meu lado, ele tá sempre aqui comigo, né? Ele tá sempre comigo. E ele já tem 13 aninhos, então já tá ficando velhinho. Mas eu tenho ele a vida inteira dele. E ele é o meu filho. Ele é meu filho. Deixa eu pegar pra mostrar pra quem não conhece. Olha aqui. Olha aqui, meu filhinho. Ô, filho, você tá dormindo, né? Ali. Olha que graxinho. Meu filhinho tá de roupinha. Ontem tomou banho. Cortei o cabelo dele. Ali, ó. Muito bonitinho. Deita, filho, deita. Ele é sapeca, maior energia. Ele só fica deitado quando eu tô trabalhando. Depois ele quer brincar e aquela coisa toda. Eu queria dizer o seguinte, que não existe nenhum trabalho mais difícil do que ser mãe. Esse negócio da pessoa falar... Às vezes a gente pergunta, né? Ah, mas qual é a sua profissão? E a pessoa fala, ah, não, sou só mãe. Gente, só mãe? Ser mãe é uma... Eu digo que é uma profissão. Porque não é mole, né? A partir do momento que aquela criança... Não, a partir do momento da gravidez, já, a vida da mãe já muda totalmente, né? E independente se a mãe é uma mãe biológica ou uma mãe adotiva, se você tem filhos adotivos, o amor, o carinho, a educação, a responsabilidade, um trabalho surreal de ter que ter educação dos filhos, de cuidar deles. Então, assim, eu passo uma mensagem para vocês pela minha admiração de todas as mães, sejam elas mães de bebezinhos, mães de adolescentes, se o seu filho já tem 60 anos, não importa. O amor de mãe, a preocupação de mãe tá sempre aí. Se o seu filho é adotivo, se o seu filho é canino, se o seu filho é um gatinho, não importa, né? O nosso amor de mãe é o que tem que ser celebrado. Todas as mães são sagradas, todas as mães tentam o melhor de si. Eu gosto de acreditar nisso. Eu sei que nem todo mundo se dá com seus pais, conversa com a sua mãe, enfim. Mas eu tive muita sorte. Tenho uma mãe maravilhosa. Eu tenho avós maravilhosas. E eu moro longe. E eu sinto muita saudade da minha mãe. A minha mãe sempre muito carinhosa comigo. Ela, quando conversa comigo, ainda me trata como se tivesse 5 anos de idade, né? Filhinha, não sei o que lá, minha filhinha. Ela é toda assim. É uma gracinha. Minhas avós ainda estão vivas, elas estão com 90 anos, as duas, já bem velhinhas, debilitadas. A minha mãe já tem mais de 65 anos, então elas todas estão no grupo de risco com Covid.
E o Covid chegando, nem chegou no pico no Brasil ainda, né? Ainda tá chegando. É óbvio que eu me preocupo com elas, eu tô sempre conversando, explicando para elas a importância de ficar em casa, de não sair, né? Das outras pessoas fazerem compras para elas, delas usarem máscara, de não ficar perto das pessoas se não precisar, né? Eu tô sempre dando essa orientação para elas e tal, porque meu coração fica apertado aqui, ainda mais estando longe, né? Então, uma grande mensagem de admiração para todas as mães. Vocês são 10. 10, 10, 10. Amo vocês. Eu tenho muitas mães que me seguem, tem muitas mães que falam que os filhos adoram dinossauro. Olha o dinossauro aqui, ó. Eu também sou mãe. Não é, não. Você é chato. Você que é chata. Aí, tá vendo? Nosso relacionamento de amor e ódio, né? Se esse dinossauro aqui é mãe, é pai. O que será? Enfim, estamos aí. Olha, logo mais eu vou fazer uma live com o Rafael, paramédico, né? A gente vai falar sobre a situação atual da Inglaterra. Ele trabalha em outro lugar na Inglaterra, ele não trabalha em Londres, então é legal saber também o lado dele. Nós vamos falar do Brasil também. Então vai ser uma live imperdível. Então espero ver vocês lá logo, logo. Um grande beijo, gente. Tchau.